Ao longo dos anos, a educação domiciliar tem ganhado mais adeptos aqui no Brasil. Como os pais podem oferecer educação de qualidade aos filhos, estando dentro de casa e sendo ali os professores? No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos falar sobre os impactos deste método de ensino nas crianças e adolescentes, além de pontuar outros aspectos em torno do homeschooling. E para falarmos sobre o homeschooling, estamos recebendo no estúdio do TCE o advogado Wallace de Oliveira, que educa juntamente com sua esposa seus 2 filhos pequenos no método homeschooling, além de atuar em prol da regulamentação da educação domiciliar aqui na região. E também estamos recebendo a Tatiane Nogueira, que é psicóloga e pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia institucional, além de atuar como professora nas redes pública e privada de ensino. Bom, Wallace, Tatiane, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de virem aqui para a gente conversar sobre esse tema que já existe há algum tempo, mas tem cada vez mais ganhado repercussão aqui no Brasil, né? Principalmente porque a gente vê no âmbito político, né? Projetos também sendo protocolados, sendo tramitados. E agradeço muitíssimo a oportunidade de falar com vocês dois. Para a gente começar nosso programa, queria falar com você, Wallace, que é pai educador. Como que foi esse processo para você, essa escolha, né, desse método de ensino que você escolheu juntamente com sua esposa para aplicar, né, na educação dos seus filhos? E como você se organiza juntamente com ela para que eles possam receber educação diretamente de vocês? Primeiramente, eu agradeço pelo convite, né? Então, primeiramente, né, partiu da minha esposa, né? Ela, alguns anos atrás, né, ela trabalhou numa escola de Kumon e ela tinha no Kumon, né, haviam métodos, né, um pouco diferentes, né, particularizados de ensino às crianças. Posteriormente a isso, né, ela saiu do Kumon e tivemos o primeiro filho, né, o Miguel. Aí colocamos ele no primeiro momento, né, quando ele atingiu a idade, na creche, mas ele acabou não se adaptando muito bem, né? E a partir disso ela começou a procurar alguma alternativa, né, para poder estar cuidando dele, né, ao mesmo tempo em que ela conseguisse trabalhar, né? E foi a partir desse momento que ela iniciou, né, e acabou também me chamando, né, a contribuir, né, a entender um pouco mais sobre esse universo, né, que é a educação domiciliar. Né? A educação domiciliar ela é uma opção, né, para alguns, né, uma alternativa à escola. Ela não tem o intuito de substituir a escola, mas sim ser uma alternativa para aqueles pais, né, e mães que queiram, né, ensinar os seus filhos em casa. Né? A questão de motivação depende muito de pai para pai, né, de família para família. Né? Alguns vão muito por questão da violência nas escolas, né? Por questão também de bullying e entre outras situações que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Mas em suma foi a educação domiciliar, né, vamos dizer assim, ela tem o intuito, né, de levar um ensino particularizado, né, singular à criança, explorando o potencial da criança, né? Uhum. E na sua profissão, você falou um pouco do estilo de vida que sua esposa tinha, né, no sentido de rotina de trabalho e tudo mais. E para você, como é que foi para você? Só para a gente também entender como que o casal se mobilizou de modo geral. A minha esposa, ela atua, né, na área de biológicas, né, meio ambiente. Então, ela acaba, né, estudando bastante, né, e trabalhando muito na área de exatas e na área de biológicas. E eu fico muito com a parte de humanas, né? Apesar de eu ser um entusiasta na área de engenharia, né? Eu sempre gostei de engenhoca, de mecânica, eu acabo levando isso às crianças também, né? A questão da curiosidade, né? De estar perguntando, de estar questionando, né, sobre todas as coisas. Até, né, a gente aqui no estúdio, se eles estivessem aqui, eles estariam questionando, né? O que é isso, o que é aquilo, né? Para que é isso? Tentando analisar, né, a física, a química, né, de todas as coisas, né, a movimentação, como elas se encaixam, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso, né? Então, a gente, na verdade, leva a criança aquilo que
aquilo que ela espera normalmente, né? As suas indagações, né? A gente supre alimentando elas com conhecimento, né? Que a criança normalmente ela questiona a todo momento, né? Então, se nós levarmos isso a ela, estivermos à disposição, né? A todo momento, você consegue formar um ser humano, né? Completo, né? Integral, né? Entendo. Bom, e para você, Tatiane, tendo a sua vivência como psicóloga e também pedagoga, a gente pode até pensar no sentido da idade das crianças, né? Logo, principalmente para essas crianças mais novas, como é que fica essa situação na visão sua também como profissional? Na escola onde tudo acontece, né? Eu digo que dentro da escola o ensino ele também é muito plural, né? Ali a criança ela tem acesso a uma pluralidade, a diversidade, a outros contextos, né? Quando a gente pensa no momento que a gente está vivendo no nosso país, é claro que o homeschooling ele volta aí depois de um período de pandemia, onde as famílias ali elas precisaram se adequar ao ensino remoto, que é diferente da educação domiciliar. No ensino remoto, as famílias elas recebiam todo um aparato da escola e esse material, esse direcionamento, ele era preparado por pedagogos, né, pelo pessoal da coordenação da escola, seguindo um projeto político-pedagógico. Na educação domiciliar, não teria, né, esse aparato da escola, essa ajuda ali da escola. Então, quando a gente pensa nisso, no ensino ali, acredito que os pais, por terem feito isso, conseguiram ali dar conta de uma demanda com a ajuda da escola, mas hoje eu como professora que eu recebo essas crianças aí depois de um ano e meio em casa, a gente vê que outras partes desse desenvolvimento estão aquém, né? Elas ficaram para trás. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que olhar a criança como um todo, né? A criança que se frustra, a criança que tem negativas, que vê uma outra visão de mundo, né? A minha grande preocupação é que como eu estava até falando com a Alice ali, se é uma família engajada, que se preocupa, que leva a criança para outros contextos, legal, essa criança vai ter acesso a isso. Mas e se não for uma família que tem esse interesse a priori? Essa criança ela vai ficar com defasagens e aí a gente tem que pensar até num adulto como um todo, né? Então, esse é o meu grande olhar, assim, como professora. Isso é muito interessante você falar, porque realmente, né, precisa de uma mobilização da família para que realmente essa criança possa ter uma vivência completa, digamos assim, com relação tanto às matérias quanto às curiosidades, né, as vivências que ela deveria ter nesse sentido, que são essenciais, né, para o crescimento, de modo geral, né, nesse período, principalmente nessa fase da vida. Sim. E agora eu gostaria de conversar com vocês com relação aos motivos. Você, Wallace, poderia até dizer para a gente quais seriam os motivos que você pode ter tido juntamente com sua esposa para que aplicassem o regime, né, essa modalidade, né, do homeschooling na educação dos seus filhos? Sim. O primeiro motivo, né, é fazer o controle do processo pedagógico, né, da criança, de forma que a gente tenha um controle, né, vamos dizer assim, um acompanhamento total, né, e imediato e constante da criança, né, ensinando a ela e ao mesmo tempo corrigindo, né, algumas falhas, né, alguns desvios, algumas coisas que normalmente na escola o professor acaba não conseguindo, né, porque com 40 alunos dentro de uma sala de aula acaba sendo um pouco difícil, né? Então, esse é um motivo, né? A outra questão é a questão de bullying, né? Apesar dos meus filhos não terem sofrido, né? Porque são pequenos, né? Mas também a questão da violência nas escolas, né? E principalmente, né? Porque a gente vê, né? Que esses atos de violência, essas agressões, né, que nós tivemos no Brasil, nos Estados Unidos, vieram justamente, né, de jovens que frequentavam as escolas, né? Não eram pessoas que estavam abandonadas, né? Então, são vários, né? São N motivos, né? E também para poder acompanhar, né? Fazer um acompanhamento científico, né? Porque normalmente numa abordagem, quando a gente vai abordar sobre um assunto, a gente aborda como se fosse uma pesquisa científica, né? A gente estabelece uma estrutura e trabalha sobre aquele assunto ali do início até o fim com a criança, né? Normalmente a criança, quando ela é pequena, a gente faz a parte geral, né? Da física, da química, da biologia, né? Só essa questão de matemática, de cálculo, que a gente acaba deixando um pouco mais para frente, né? Porque é um pouco mais complexo, né? Isso a gente vai ver né, quando a criança chegar na adolescência, né? Quando ela aprender a aprender, né? Que esse é o objetivo, né? É ensinar a criança a aprender, né? Ela ter autonomia
e ter um pouco mais de liberdade para poder, né, crescer e ser formada, né? Esse é o maior objetivo, é ter a formação completa, né, integral da criança, né, seja de forma emocional, né, no âmbito emocional, psicológico, físico, intelectual, político, cultural, né, e dentre outras coisas, né. E até, como ela citou, né, tendo uma base, né, como a gente tem no Brasil, né, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que são os objetivos, são as metas que a gente deve seguir, não o currículo em si. A gente trabalha, né, algumas habilidades, a gente trabalha algumas competências na qual a criança necessita para poder ter um aperfeiçoamento, né, e ser totalmente formada, né, integralmente, né. Entendo. Bom, Tatiane, gostaria até de te perguntar com relação a isso, já que essa questão que a gente trouxe aqui envolve um pouco as escolas, queria te perguntar da sua vivência, né, como professora também. O que você acha com relação à escola e o homeschooling, as motivações dos pais, né, de optarem pelos filhos não frequentarem uma escola regular, né, que a gente poderia ter, dizer assim, para trazerem para suas casas? Acha que o que pode ser feito? Acho que a escola também deveria repensar algumas coisas. O que você pensa disso? Eu compreendo o ponto do Wallace, né, quando ele coloca principalmente essa questão de violência dentro das escolas. Mas aí eu acredito que o cerne da discussão ela tem que partir, né, de um conceito de que o empenho do Estado em si deveria ser para melhorar, então, a educação pública, melhorar as escolas, né, rever algumas coisas em relação à valorização desses profissionais, desses professores que realmente enfrentam assim, coisas um pouco tristes dentro de sala de aula muitas vezes, né? Só que a gente também não pode esquecer da potência que é a escola, né? Os professores aqui do Brasil, a cada período, a cada tempo se reinventam e lutam por uma educação assim igualitária, né? Para todos. Coisas acontecem na escola, só que se a família também é atenta, se essa escola também é atenta, essas coisas são trabalhadas ali, né? A gente também não pode só partir do pressuposto de que a escola é um lugar onde só tem violência, não. No mundo também tem coisas contraditórias da educação dessa criança, ele também vai encontrar situações de adversidade. E ali na escola, é a escola para isso, é um momento onde tem um adulto atuando, auxiliando. Há poucos anos, né, a educação socioemocional passou a ser obrigatória nas escolas, então hoje já se ensina isso. Então é nesse momento que tem esse trabalho ali dentro da escola, né? Quando a gente também pensa uma questão do ensino, se a gente vai estudar um pouquinho das metodologias de ensino, existem hoje metodologias que primam também pelo interesse da criança. Então, por exemplo, uma das escolas que eu trabalho é uma escola montessoriana, é um ensino individualizado. Então, o meu olhar para aquela criança é dentro dos interesses dela, né? Na escola pública, que é uma metodologia construtivista, a gente parte do interesse da criança quando a gente vai organizar essa sala, quando a gente vai passar essas atividades. Então, existe sim um olhar para o que interessa para a criança. Só que vamos pensar que a gente precisa trabalhar essa educação pública, né? Não deixar que ela continue sucateada, melhorando cada vez mais, para que todas as pessoas, independente da condição social, porque isso também me preocupa, né? Uma família que, de repente, tem um poder aquisitivo, ela vai poder contratar professores e pessoas que auxiliem ela na construção desse projeto pedagógico para essa criança em casa, mas e a família que não tem condição? Como vai ficar essa criança? Se não tem uma escola para nortear, para basear, para ajudar essa família, como que a gente solta essa criança e deixa ela a própria sorte? Isso me preocupa muito, né? E aí a gente também pensa que a escola é uma instituição onde ela é um dos primeiros locais a detectar violência, criança com baixo desenvolvimento nutricional, desenvolvimento psicológico. A escola, né, fica muito atenta a isso, e é ali que é a primeira rede que é acionada de apoio a essa criança. Então, a escola tem muito valor. É importante também salientar essas outras questões, até porque envolve muita coisa, né? Tanto quando você falou das suas motivações, como também a Tatiane citou da importância da escola, a gente vê, né? É uma gama muito ampla, né, de questões para a gente levar em consideração. Nem todos têm essa motivação, né? Nem todos os pais, né, mães e famílias têm essa intenção, né, de levar a criança a dar esse ensino personalizado para ela, né? De levar a educação domiciliar, né? Que a gente conhece, né, como educação domiciliar, mas tem vários nomes, né? Que é instrução dirigida pelos pais, né? Instrução dirigida, gestão do processo educacional. Então, assim,
como disse no início, né, é uma alternativa, né? São poucos aqueles que aderem a isso, né? Como foi dito, são 1000 famílias, eu acredito que sejam muito mais, né? Porque muitos têm um pouco de medo, têm um pouco de receio de se exporem, né? Mas são poucos aquelas que decidem realmente darem ao seu filho, né, tirar o seu tempo, porque isso aí também para o pai e para a mãe não, é algo que detém um pouco denota, né, esforço, né, atenção, né, a gente tem que fazer a separação, né, da profissão, dos nossos horários, né, é muito corrido também, né. Então, é algo que precisa ser pensado, né? É algo que precisa ser decidido. E não é todo mundo que tem as condições para isso, né? E não somente condições financeiras, né? Porque eu conheço famílias também que não têm tanta condição financeira, vamos dizer assim, e mesmo assim pratica a educação domiciliar, né? Ele tem ali uma atenção ali constante, né? E direta para com o seu filho, né? Para com sua criança, né? Acabaram decidindo, né? Por alguns motivos, né? Pois é, realmente também tem esses outros lados, né, dessa questão. Queria agora abordar um pouquinho do aspecto político até, por que não? Já que o homeschooling, essa questão de regulamentação está em tramitação, né, acredito que no Senado Federal atualmente está em debate. E gostaria de perguntar para você, principalmente, Wallace, que atua nessa questão, né, principalmente pela sua profissão de advogado, o que você acredita que vai dar nessa discussão, se a gente puder prever alguma coisa, e também com relação ao que você pode assessorar nessa situação aqui na região do Vale do Paraíba. Então, eu comecei, na verdade, né, foi no final de 2020. Né, conheci algumas famílias, né, que tinham interesse de estar movimentando aqui na região, né, um projeto de lei, né, movimentação política, para estar regulamentando, né? Ou pelo menos conscientizando a classe política, né? A classe jurisdicional também, né? Os juízes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, porque todos são participantes também, né? Da construção desse entendimento, né? Da modalidade, né? Do que é a educação domiciliar, né? Porque o que nós temos normalmente são informações, né? São notícias contra, né? A educação domiciliar. E justamente porque muitos acabam não conhecendo realmente, né? Como funciona, né? Como é praticado, né? Como isso é feito no dia a dia, né? Para com a criança, né? Então, nós começamos no final de dezembro de 2020, né? Montamos um grupo, né? De pessoas e fomos procurar alguns vereadores na cidade de São José dos Campos, até que um vereador acabou respondendo, né, e fez a iniciativa do projeto de lei da educação domiciliar no município de São José dos Campos, que no momento se encontra parado, né, falta somente ser pautado para ser aprovado e posteriormente sancionado pelo prefeito. Em Taubaté também foi aprovado, né, algumas semanas atrás, mas o prefeito de Taubaté acabou vetando, não sei se vão derrubar o veto, né, mas no âmbito estadual também, né, nós temos também uma proposição também, né, eu acho que é do Tenente Nascimento, se eu não me engano, né, do deputado estadual, mas se encontra parado também, né? E em vários estados, né, várias unidades federativas também, né, se encontram aí vários projetos em andamento. Com relação ao projeto no Congresso Nacional, né, como foi dito, está no Senado, está sendo discutido nas comissões, né? E no momento assim a gente ainda não tem uma resposta ainda, né? Houve um conflito, não digo nem um conflito, né, mas houve muita discussão, muito debate, né, na Câmara dos Deputados, né, conseguimos aí, vamos dizer, aprovação, né, e agora falta o Senado, né, tendo essas discussões, né, tendo essa consciência, esse debate aí para que venha a ser aprovado, né. Bom, sobre esse fato, né, de talvez ocorrer essa regulamentação, gostaria de perguntar para vocês qual que seria, pelo menos, a importância de que houvesse algum tipo de ferramenta que pudesse partir do Ministério da Educação, que seja, para que seja supervisionado esse ensino, uma vez que, às vezes, né, a família se compromete a dar esse ensino, mas
como vamos saber se ele está sendo eficiente, né? Como que a gente poderia trabalhar isso aí? É isso, no Distrito Federal, né, já tem um projeto de lei aprovado, né, eu acho que é Ibanez, o governador, né, Ibanez Rocha, se eu não me engano, sancionou o projeto, né, já é lei, e por parte da Secretaria de Educação ali do Distrito Federal há um acompanhamento, né, uma supervisão, e a própria lei ela já prevê, né, o acompanhamento, né, a supervisão, a certificação e a avaliação da criança, né, dentro de cada ciclo, né. E no projeto federal também há esta previsão, né? Assim como há a previsão também nos Estados Unidos, né, em vários estados da federação, que lá é uma confederação, né, os estados são um pouco mais independentes, né, um pouco diferente do nosso país, né, que a gente acaba dependendo muito, né, da União Federal, né? E lá há esse controle, né? Essa certificação, essa avaliação, né? Em cada ciclo, né? Há essa supervisão. Inclusive também existem algumas escolas que a gente chama, né, de umbrella, né? Umbrella School, né? Que são as escolas que supervisionam as famílias. As famílias vão até a escola, retiram ali o currículo e seguem o currículo. E muitas vezes, né, quando há algumas dificuldades, os pais levam a criança num assunto que o pai não, ou a mãe, né, não detém conhecimento, para que a escola venha suprir aquela necessidade. Entendi. Bom, tanto o Wallace como a Tatiana, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente volta a falar sobre homeschooling. A gente dá uma pausa nesse assunto, mas fica aí com a gente, logo mais a gente volta com o tema homeschooling aqui no TCE.